Vamos lá para o sexto vídeo. Esse já vai ser uma homenagem póstuma a uma querida tia que agora suas cinzas estão no lugar certo, tia. Por sinal, se possível, como a senhora está? Como é que está a questão da finitude agora? Como é que estão as perspectivas de propósitos? Os dons além desse corpo, né? Como eu queria poder perguntar para você. Durante tantos anos, gostaríamos de ter tido, nós gostaríamos, eu e você gostaríamos de ter tido uma experiência transcendental, que seja de falar em línguas, que seja de profetizar, de curar. Mas não tivemos, né? Eu sonho tanto com um dia, será que um dia eu vou falar em línguas? Será que um dia eu vou ter esse prazer? Não sei. Será que isso é uma dissociação? Será que é similar a uma psicose? Será que é similar a uma, não sei, talvez é uma espécie de um delírio, é um gozo? O que é essa sensação de o Espírito Santo de Deus tomar minha língua, tomar meus músculos e me fazer falar e sentir algo que é indescritível? Eu não sei. Eu queria muito isso. Eu sei que a senhora também queria muito saber como é que era isso. Mas talvez o que nós temos para descobrir do outro lado vale muito mais do que essas experiências em vida, né? Nós temos fé suficiente para passar por uma vida inteira sem dons e continuar acreditando e servindo Jesus. Isso é o que importa, né? Eu creio, eu espero que sim. Agora a senhora sabe tudo isso. Os dons, né? Os dons são tão super valorizados, né? Os 9 dons de 1 Coríntios. Mas e os dons desse universo, né? O fato do universo ter, sei lá, essas 20 e tantas constantes que propiciam galáxias consistentes, essas 26 constantes em galáxias consistentes que têm o poder de sintetizar proteínas de maneira organizada, que a gente chama de vida. Caramba, e tudo isso vem de quê? De hidrogênio. Hidrogênio acumulando, vira tudo. E tudo vira o que a gente conhece. Desde seres vivos até galáxias. Esse é o dom do nosso universo, né? Nosso universo tem esse dom que é tão mais importante do que dons mamíferos. Dons de mamíferos. Será que, eu acredito, né? Será que existe algo similar a uma hemanospermia, né? Será que foi Jesus que implantou a semente da vida lá quando era só uma bactériazinha para virar algo como nós? Ou será que não? O que Jesus fez foi tá lá nas origens do universo, é de promover coisas, inclusive vida. Não sei. Eu sei que de alguma forma essa doação de espírito, essa coleta de espírito, essa reciclagem de espírito parece ser o verdadeiro propósito da glória de Deus. A vida é só um meio opcional. Tem outros. Deus pode dar o seu espírito para um robô. Deus pode dar o seu espírito para uma pedra. Deus pode dar o espírito para uma nuvem e pegar de volta do mesmo jeito. Assim como Ele deu para nós, teoricamente, racionais. Tia, eu sei que a senhora não teve o privilégio de falar em línguas, profetizar, curar. Mas, como nós sabemos, né? Se a intenção é só ter esses dons, parece que o diabo e outras entidades fazem isso. Parece que a psiquiatria misturada com um pouquinho de placebo faz isso. O Espírito Santo de Deus certamente faz isso. Mas está diluído, né? Eu acho que o verdadeiro dom que a senhora sempre teve e que eu admiro, a senhora tinha o dom do que a Bíblia fala de fé e amor. Fé e amor não teórico. A senhora tinha uma fé e amor prático. A senhora tinha empatia. Empatia por pessoas com necessidade. A senhora tinha zelo por pessoas em situações asilares, situações orfanatos.
situações de presídio, a senhora tinha empatia por essas pessoas que estavam abandonadas. A senhora estava disposto a investir tempo, dinheiro e afeto nessas pessoas. Isso é um dom maior do que todos esses outros 9. Claro que ia ser muito legal nós vivermos um Pentecoste, né? Talvez ele só vai ser interessante durante uma terceira guerra mundial, que eu espero que não aconteça. Mas no tempo moderno, um Pentecoste agora, ia ser desprezado, né? Ia ser diluído, ia ser rebaixado a mais uma experiência ecumênica da nossa hipófise, uma experiência ecumênica que qualquer um pode ter com qualquer espírito, com qualquer, digo assim, um pouquinho de ayahuasca, um pouquinho de acordos espirituais escusos, um pouquinho de insônia misturado com sonolência, misturado com muita vontade de ver algo, e você vai sobrepor o seu REM com que seus olhos captam, e você vai ver coisas que você queria ver. A questão é que se aquilo vai ser verdade, né? Aquilo que você vai ver é uma red pill ou é uma blue pill? O que você vai ver? Se você quer apenas ter uma experiência espiritual, será que aquilo te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Será que é verdade em prol de Jesus? Será que é uma verdade ou uma meia-verdade em prol de ficar longe de Jesus e próximos de qualquer crença ou criatura que te afasta de Jesus? Experiências espirituais deve ser uma coisa muito legal. Experiências espirituais em termos de dons. Mas o importante é viver sem elas e ser capaz de viver sem elas. Como eu já disse, né, durante muito tempo eu pensei, né, caramba, como é que deve ser falar em língua? Será que é dissociar? Será que é psicotizar? Será que é mediunizar? Será que é delirar? Será que é alucinar? Será que é tudo isso misturado com a sensação orgásmica? Não sei, algo diferente? E será que se eu tiver isso, será verdade? Será realmente o Espírito Santo? Ou poderá ser só mais uma outra fonte de sensações parecidas, de experiências parecidas? Os dons, né? O que é verdadeiramente um dom? Ainda bem que na Bíblia está escrito, né, que o verdadeiro dom é fé e amor. E fé e amor na prática é bem diferente. Caramba, tia, eu não sei onde é que a senhora está agora, mas será que de onde a senhora está, a senhora vê Deus? Vê o Espírito Santo, vê outras espécies, vê outros planetas, vê outros tempos? Será que o tempo passa a ser uma mera irrelevância, apenas uma página num livro? Será que olhar presente, passado e futuro para você já é a mesma coisa? Não sei. Nossa, como eu queria ter alguns minutos sobre os seus olhos. Será, tia, que aquele... eu vou brincar agora, polemizar. Será que aquele Camerocera de vários anos atrás, que foi extinto na primeira grande extinção em massa, será que se ele tivesse vivido bastante, ele poderia ter virado um Camerocera sapiens? Sei lá em Andrômeda, se tiver uma hemanospermia lá. Será que ele tinha espírito do Avatar? Será que ele tinha ainda DNA, RNA, outra coisa que sintetizasse proteínas? Será que ele tinha dons? Será que ele era salvo? Será que quando ele morrer, ele vai para uma Gaia alienígena pertinho da nossa? Caramba, será que o Jesus dele veio de uma virgem? Veio de uma pedra? Veio de um peixe? Veio do céu? Veio de onde? De que forma profetizaram a vinda do Messias deles? Tanto faz, né? O importante é que se o Messias dele veio e deu-lhes a oportunidade da vida eterna, seja lá como foi, tanto faz. O que importa é se você vai ter fé nele ou não, né? Esse é um dom, o dom da fé. Seja lá como o seu Messias vier, te convencer ou não de aceitá-lo como seu Senhor. E esse é o dom mais importante que a senhora sempre teve, tia. O dom de compartilhar, de ter empatia pela dor das pessoas. E uma empatia prática, né? Investir o seu dinheiro, investir o seu afeto, investir o seu tempo.
sem ninguém mandar. Só o Espírito Santo talvez mandando. Não foi curar ninguém, não foi entregar profecias, não foi compartilhar uma oração em línguas. Não, você foi simplesmente levar um pouco da humanidade de Jesus para essas pessoas. Isso é o mais importante. E eu, quando fui tentar te dar alento, nos seus últimos dias, nas suas últimas horas, você me deu uma renovação de fé. A gente não precisa de mais experiências com Deus. São boas, são maravilhosas. Mas eu já tenho o suficiente para ser produtivo. Produtivo, uma fé prática. E todas as perguntas, provavelmente, que eu gostaria de fazer para a senhora, se fosse possível, provavelmente a senhora já responderia como Jó. Pouco importam. Será que há vida orgânica ou inorgânica em outros planetas? Será que tem DNA, RNA, outra indústria molecular de proteínas? Com espírito? Talvez sim, talvez não. Será que hemanospermia é uma verdade? Será que não existe hemanospermia? Será que existe... Sabe Deus, será que existem um monte de universos improdutivos ou produtivos, ou hiperprodutivos, diferentes do que a gente pensa? Será que tem criaturas vivas ou mortas nesses universos? Será que tem outros avatares dentro, mas que são Jesus? Ou será que tem outros avatares que não são Jesus? Será que existem outros deuses além do nosso Deus Trino? Ou será que só tem o nosso Deus Trino? Ainda, né? E o nosso Deus Trino está procurando pelo extra-universo encontrar uma rocha como ele. Será que existem outras igrejas, outras gaias alienígenas vinculadas ao seu avatar, ao seu cabeça? Será que existem outros dons aí no céu? Talvez tenha coisas muito mais importantes do que tudo isso, né? Talvez tenha somente amor e fé. Talvez todos esses dons são irrelevantes diante da plenitude do que é você estar em comunhão com seu Criador. Talvez. Mas eu queria muito te fazer algumas perguntas. Eu queria muito. Minha curiosidade humana queria tanto ter um lampejo de resolução de mistérios que talvez pudesse aumentar minha fé. Que talvez pudesse aprofundar minha fé, torná-la um pouco mais complexa e menos simplória. Mas talvez a vontade de Deus é que a minha fé continue sendo simplória. E se for, tudo bem. Um dia a gente está junto, né, tia, de novo. Um dia eu espero podermos trocar ideias sobre todas essas coisas complexas. Com dons ou sem dons. Com interpretações e entendimentos de como esse mundo funciona e funcionou. Ou não. Ou apenas com o acalento de estar em comunhão com todos os que eu amo e com Jesus. É isso. Que Jesus esteja com você, tia. Um dia a gente se encontra.